Então, ainda tem esse contexto aí. Então, assim, não é simples chegar à conclusão de que o simples fato de o Supremo ter decidido pela inconstitucionalidade, digamos assim, daqueles artigos, o 29 e o 31, a gente está falando do 29 em especial, ensejou necessariamente a configuração da Covid-19 como um acidente de trabalho ou como uma doença do trabalho. A gente tem que olhar vários aspectos aqui, inclusive a responsabilidade. Lembrando que o empregador, ele é responsável pelo meio ambiente de trabalho saudável, mas no caso da Covid-19, isso enseja também um comportamento condizente dos trabalhadores. Porque a empresa ela não pode estar ali olhando em todos os lugares, ela não é ali onipresente. Né? Perfeitamente. Então, a empresa provar que forneceu os equipamentos, que deu aquele treinamento, que fiscalizou o uso, ela está se resguardando quanto à sua responsabilidade. Então, é importante que ela preserve esse meio ambiente do trabalho saudável. Isso está na Convenção 148, na Convenção 155 da OIT, isso está no artigo 7º da Constituição, isso tem previsão na CLT, tem previsão nas NRs, tá? Até a Convenção 161 da OIT e a NR 32, que são diplomas que tratam aí da questão da saúde e segurança do trabalhador da saúde, elas são na direção, determinam que deve haver todo um cuidado em relação ao manuseio de equipamento de proteção individual e manuseio de equipamento de proteção coletiva. São diversas normas, assim, é algo extremamente rigoroso. E no contexto da Covid-19, isso toma uma proporção muito maior, porque o contágio é muito fácil. Eu vi um estudo que, na Alemanha, parece que o primeiro paciente, ou a primeira paciente, o que levou aí o vírus para a Alemanha, quando essa pessoa foi para lá, parece que teve uma reunião e um tocou no saleiro que o outro usou. E no simples fato de tocar nesse saleiro, houve essa contaminação. Então, assim, o contágio é muito fácil. Então, o cuidado é muito mais, tem que ser muito mais reforçado, tá? E esses profissionais de saúde, eles também têm uma responsabilidade social muito forte fora do ambiente de trabalho, já que eles podem ser vetores desse vírus, tá? Então, se exige do profissional de saúde, infelizmente, um comportamento muito mais exemplar e muito mais rigoroso do que qualquer outro profissional. Eles têm que dar o exemplo, até porque as pessoas esperam isso deles. É quase uma questão pedagógica. Ah, o médico tal se comporta assim, eu também vou me comportar assim, tá? No caso, por exemplo, dos supermercados, muito bem lembrado pelo senhor aí, há que se ter um cuidado em relação aos trabalhadores e aos consumidores. Educar os consumidores para que esses consumidores respeitem as normas de distanciamento e aí também, nessa conduta responsável, preserve o trabalhador que está ali constantemente em contato com aqueles consumidores. Aquele trabalhador de supermercado, caixa de supermercado, por exemplo, é um trabalhador que está no risco alto. Ele está vulnerável ali, tá? Então, eu já entrei em supermercados aqui em Natal que as pessoas estavam se aglomerando. Eu disse, pessoal, e o distanciamento? Né? A distância de 1,5 metro, 2 metros que tem que se ter, até para preservar a vida desse trabalhador. Então, os supermercados têm que estar muito atentos a isso. Ou seja, ele tem que implementar a norma, mas ele tem que fiscalizar o cumprimento da norma. Isso é importante na questão da responsabilidade. Por isso que eu digo, tem muito fator para se olhar, para se averiguar, para poder se concluir a questão do nexo. Depende de cada caso concreto. E aí a gente vai ter que olhar cada situação. Cada situação é uma situação. E aí, individualmente, não temos como generalizar. Não há como generalizar esse nexo de causalidade. Não. Eu concordo, estou de pleno acordo com a senhora. Inclusive, teve uma reportagem, agora minha esposa me alertou, ela viu uma reportagem hoje no RN, na televisão, que a contaminação de motoristas de ônibus está aumentando consideravelmente. Olha aí. São outros também. Né, exato. Entregadores, como tem a doutora Bárbara está perguntando aqui, Moncosso está perguntando, e os entregadores, como você vê os entregadores? Eu acho que cada caso tem que ser analisado individualmente nessa contaminação. Os entregadores, por exemplo, como ela disse, como é que você vai dizer que ele se contaminou durante o trabalho? Como você vai... vamos fazer a perícia. Como que a perícia vai fazer isso?
tem que averiguar cada caso. Por quê? Se esse entregador ia muito ao hospital, possivelmente ele pode ter se contaminado lá. Se esse entregador ia à residência e estava lá munido de equipamento de proteção individual, já é uma outra questão. Então, depende muito a que está submetido. Qual foi... A senhora falou dos caixas do supermercado. A senhora falou dos caixas dos supermercados. Eu vejo também aqueles que ficam arrumando nas prateleiras, né, organizadores, eu não sei qual é o nome que dá, promotores, né? São promotores. Uhum. Promotores, eles ficam organizando, eles estão tocando, como a senhora falou assim, o toque foi num saleiro. Eles estão tocando o tempo todo em mercadorias. E eu já vi que não, eu já estive em supermercados que eles fazem isso sem usar luvas. No máximo, uma máscara. Então, a contaminação deles é iminente. Se você... A Organização Mundial de Saúde, eu estou entrando no site da Organização Mundial de Saúde com constância, porque eu estou escrevendo algumas coisas sobre isso, e na Organização Mundial de Saúde, o site em inglês mesmo. Quando você vai lá, tem vários pontos que eles tratam do comportamento que a empresa tem que ter em relação ao trabalhador. Então, tem lá responsabilidades do trabalhador e responsabilidades da empresa. Ele já começa assim, ó, fornecer máscara, álcool em gel e equipamento já é o mínimo, tá? Mas é o básico. Uma coisa que eles determinam, o empregado doente, ele tem que avisar que está doente. Tá lá, é responsabilidade do empregado avisar que está doente. Por quê? Para que a empresa possa providenciar o afastamento e aí ele não contamine os demais trabalhadores e, quem sabe, os consumidores. No caso do supermercado, tá? Então, assim, qual é o problema disso? A Organização Mundial de Saúde está falando o certo, o óbvio. Tem que afastar esse trabalhador. Só que a gente chega num contexto, vamos ser pragmáticos. A gente chega num contexto, num cenário de precarização e de flexibilização das leis trabalhistas, que nesse cenário de pandemia, isso se exacerba num nível de consequências negativas desesperador. Eu digo muito, a pandemia não veio com a Covid-19. Ela já estava sendo estruturada aqui no Brasil há bastante tempo, principalmente após a reforma trabalhista. Esse desastre que a gente vive aqui, esse cenário dramático, ele não é só da corrente do simples fato de a gente ter um vírus. É do fato de a gente não ter uma organização, uma política que seja favorável e que prime pelos direitos sociais. E sabe por que eu digo isso? Quando você não tem uma construção de direitos sociais firme, quando você não tem esse trabalhador protegido, ele vai trabalhar doente. Porque se ele não for trabalhar doente, ele vai perder o adicional de salubridade dele, ele vai perder o adicional noturno dele, certo? Então, ele vai ter uma renda muito menor. Eu estou dizendo que esse trabalhador está fazendo certo? Não, eu estou falando o que acontece na prática. E por que ele vai trabalhar doente? Porque há muito tempo já se está tirando direitos desse trabalhador. É o caso, por exemplo, dos técnicos de enfermagem que precisam rodar em diversos hospitais porque ganham super mal, dos enfermeiros que tiveram o patamar salarial reduzido. Um enfermeiro que antes ganhava 6, 7 mil reais, hoje tem que estar em 2 hospitais para ganhar o mesmo valor. Então, ele vai sair de um hospital, vai para o outro hospital e vai contaminar essas pessoas, certo? A gente tem aí a questão, médicos cooperados, tomadores de serviço, pejotização, cooperativas fraudulentas, certo? Terceirizações inadequadas. A questão da terceirização fim, que foi liberada, isso é um desastre para a gente hoje, porque não há um controle de quem é responsável pela rigidez do meio ambiente. Então, assim, eu quero deixar uma mensagem de precisamos pensar sobre a retirada de direitos sociais. Essa questão da Covid-19 ser uma doença do trabalho, muitos vão conseguir caracterizar como uma doença do trabalho, eu não tenho a menor dúvida disso, porque não há uma organização em termos de saúde e segurança do trabalho nas empresas e nos hospitais. Infelizmente, não há. Houve, inclusive, recentemente, alteração nas NRs, norma que trata de saúde e segurança do trabalhador, sendo alterada para pior. Gente, o meio ambiente do trabalho, o meio ambiente é um todo. Se o meio ambiente do trabalho está prejudicado, é o meio ambiente da sociedade que está prejudicado também. E a sociedade precisa parar e pensar
que o fato de alguém não ser seletista não faz com que essa pessoa não seja responsável também pela luta de um direito de um trabalhador. Porque um trabalhador maltratado, isso volta para a sociedade. Então, qual é o quadro terrível que a gente tem hoje dentro de hospitais? Técnico de enfermagem, enfermeiro, médico. Alguns profissionais desses estão sendo obrigados a trabalhar, mesmo doente, para não perder os seus adicionais. São obrigados a trabalhar em diversos hospitais. Saem de um, vão para outro. Tem gente que trabalha... Você se contamina em um, contamina o outro. Não, e pior, tem gente que trabalha no hospital de Covid e trabalha numa maternidade. E vai levar esse vírus. Entendeu? Vai carregar. Esse profissional tem que ser afastado. Agora ele tem que ser afastado remunerado. Perfeitamente. Dizer, estou doente e não perder o adicional de salubridade dele. Como a senhora disse, doutora. Não se fala tanto agora no direito do trabalho emergencial. Vamos implementar o direito do trabalho emergencial para essas pessoas também? Então, assim, exatamente. Como assim? Eu acho que falta uma consciência social e nesse aspecto aí, uma consciência ambiental muito mais forte. Eu dou aula na pós-direito ambiental, catando aí meio ambiente do trabalho saudável, e eu digo, falta consciência ambiental para a gente. Falta demais, falta educação ambiental. Então, assim, os problemas, as consequências da Covid-19 não vieram só com a Covid-19, elas já estão sendo implementadas no nosso país há bastante tempo. Certo. Doutora, como a senhora disse, essa caça aos direitos sociais do trabalhador já vem desde 2016. Começou lá. O planejamento se iniciou lá. E depois, com a desculpa de geração de empregos, veio a 13467. Se você me perguntar, Pavan, você é contra a reforma trabalhista? Eu digo, não. Sou contra a que foi aprovada. Certo? Sou contra a que foi aprovada. Não contra qualquer reforma trabalhista. Por quê? A CLT precisava evoluir porque as tecnologias cresceram, esse tipo de coisa. Eu não sou contra esse tipo de reforma, tá? Mas que sejam preservados os direitos sociais do trabalhador. Aí, numa pandemia dessa, se poderia, como a senhora mesmo disse, se poderia abrir mão de alguma coisa para o trabalhador para preservar emprego, vai se abrir mão de quê que já tirou quase tudo dele? E aí ele é obrigado a trabalhar doente. E ele é obrigado a trabalhar dobrado para não ver seu filho passar fome. Obrigado a trabalhar doente, como a senhora mesmo disse. Não tem como. Os direitos sociais não podem ser negociados, não podem ser tolhidos dessa forma. Certo? Então, doutora, a Érica já me deu um puxão de orelha que disse que a nossa live é só 1 hora. Eu não sei nem quanto tempo temos ainda. Porque se a gente for conversar, a gente passa a noite todinha. Eu estou às 7h45. Mas, bem, vamos só definir os pontos aqui. Primeiro, chamar a atenção. Perfeito. O STF suspendeu o artigo 29 da MP 927 e isso não enseja a ideia, a gente não pode deduzir disso aí, que a Covid-19 é uma doença do trabalho. Vai ter que olhar caso a caso. Observar aí profissionais de saúde, demais pessoas que estão aí tendo que trabalhar necessariamente, se o ambiente de trabalho está saudável. Se não, procurem os meios, os canais, para se fazer notificação em relação a isso, certo? A gente tem aí o Sereste fazendo fiscalização, a gente tem o Ministério Público do Trabalho aberto a esse tipo de notificação. Inclusive, eu tenho um dado aqui que da doutora Eliana, eu não lembro, deixa eu ver se eu acho aqui, a quantidade de notificações que aumentou consideravelmente no Ministério. Doutora Eliana, procuradora do Trabalho, a senhora deve conhecer, né? E os demais colegas que estão assistindo também.